E aí nós ficamos dissipados, irritamos e achamos que ficamos sobrecarregados, que temos que fazer tudo sozinho, que Deus nos abandonou e que Ele esqueceu de nós. Que primeiro é parar. Primeiro é silenciar para ouvir a voz de Deus que está dentro. Deus habita com toda a infinita ternura dele dentro de cada um de nós. E é interessante porque Deus nos deu três grandes mistérios para ser contemplados em silêncio. Filó, você se agita por muita coisa. Só uma é necessária. Cuidado para o mundo não te pegar. A nossa caminhada espiritual, ela é um investimento, né? Porque ela não é simples, né? E quando a gente decide caminhar com Jesus, a nossa vida, a gente está sempre procurando estar cada vez melhor, aprender com Ele. E hoje o que Ele nos ensina é uma lição difícil, mas tudo pela graça a gente consegue. Esse assunto é tão espetacular, a palavrinha que Ele vai nos ensinar, que está no Evangelho que vocês ouviram agora, que está em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, quando Jesus chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro. Então, quando ele chegou, Marta recebeu-o na sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando por fim, disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Palavra da salvação. Quando Jesus fala com Marta: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas, Jesus não repreendeu Marta pelo trabalho. Porque eu, no lugar dela, com aquele tanto de homem para comer, a situação não ia ser boa. O que Jesus censura em Marta? Que é o risco que nós passamos de sermos, da mesma forma, capturados. É uma coisa que Marta faz e que nós fazemos. Marta estava com uma dissipação interior. E por causa da dissipação interior, ela ficou irritada com a situação de Maria aos pés dele. Então, o que Jesus quer nos ensinar? Qual é a palavrinha mágica desse evangelho que nós precisamos aprender? Porque eu falo que eu vou passar a minha vida aprendendo a viver a palavrinha que Jesus quer ensinar. O padre talvez tenha falado. Mas a palavra é aprender o silêncio. Ô luta na nossa vida, aprender a silenciar. Então, qual é o nosso desafio? Ser Maria antes de ser Marta. Esse é o desafio. Tem nenhuma errada. Só que eu tenho que aprender a ordem. Por que Marta estava agitada? Porque ela não teve primeiro uma vida de oração. Então, primeira coisa na nossa vida, qualquer coisa que vocês vão fazer, qualquer empreendimento, seja da escola, seja da sua casa para arrumar, fazer um bolo, seja no hospital, seja dentro de um fórum, seja como arquiteto, engenheiro, seja o que for que você faz. Primeiro, oração. Depois, o fazer. Nós já levantamos aflitos, vamos fazer. E aí, nós ficamos dissipados, irritamos e achamos que ficamos sobrecarregados, que temos que fazer tudo sozinho, que Deus nos abandonou e que Ele esqueceu de nós. Então nós vivemos uma agitação contínua. Nós vivemos num mundo que nós estamos sempre chamados a correr contra o tempo. Todo mundo só fala assim: não tem tempo, tô correndo. Então a gente vive uma agitação e não fazemos a primeira coisa que temos que fazer, que primeiro é parar.
Primeiro é silenciar para ouvir a voz de Deus que está dentro. Deus habita com toda a infinita ternura dele dentro de cada um de nós. Mas se a gente não silenciar, que hora que nós vamos ouvir isso? Não vamos. Esse é o grande desafio da nossa vida espiritual. Aprender a silenciar. A importância disso é tamanha que está aqui, ó. Nada contra Marta. Mas olha o desafio de aprender a ser antes de fazer. Nós ficamos sob uma pressão no mundo de fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Não, nós temos que ser. E o maior desafio da nossa vida é ser filho de Deus. Para depois fazer. Primeiro é ser. Esse é o grande desafio da nossa vida. E aprender isso vai à vida. Vai à vida. Porque o mundo hoje vai te cobrando tanto, você vai vivendo numa agitação tamanha, que daqui a pouco você está fazendo tudo por fazer. Aí você começa a ficar triste, não vê sentido nas coisas, porque vai fazendo por fazer, a vida vai cobrando, você levanta, deita, corre, continua correndo no dia seguinte, não para. A vida fica sem significado o que você está fazendo. Tudo que a gente fizer, se não tiver por princípio Deus, está errado. Não vai dar certo. Te consome completamente. Te consome. Então, aprender isso aqui é uma arte. É uma arte. Fala, Senhor, me ensina aquilo que o Senhor ensinou. Entra no seu quarto, fecha a porta. Silencia o resto. Uma luta. E é tão impressionante que quantos anos Jesus ficou em silêncio? Quantos anos? 30 anos em silêncio. Depois ele foi para o deserto, em silêncio. Mais 40 dias para escutar o Pai. Só depois que ele começou a falar. E falou por 3 anos, ficou em silêncio 30. Nós, imagina no lugar dele, estava falando desde que nasceu. Tudo invertido. E vocês observem que todas as coisas maravilhosas de Deus acontecem em silêncio. O sangue que está correndo nas nossas veias agora está fazendo barulho? A gente nem sabe o que está correndo. Mas para a gente escutar o coração agora, tem que fazer silêncio. O céu, né? Você vê o sol, a lua, as nuvens, tudo se move, faz barulho? A grama cresce, a árvore dá fruto, dá flor. Fazem barulho? Não. O maior milagre que a gente tem oportunidade de estar presente todos os dias, a transubstanciação, ela acontece em silêncio. E é tão interessante como é que nós somos barulhentos, né? E a gente precisa treinar o silêncio dos olhos, do ouvido e dos lábios e do coração. Não é fácil no mundo que só tem imagens. No mundo contaminado com tanta imagem o tempo inteiro, é uma ditadura. A gente não consegue fechar os olhos ou para rezar. Às vezes você precisa para poder contemplar, como é difícil, mas não é possível. A ditadura do ouvido, porque o barulho é ensurdecedor. Uma música maravilhosa, tipo uma música, por exemplo, que eu amo, uma música gregoriana, como é que você escuta ela? Em silêncio. Porque você contempla. Você, inclusive, é elevado, né? A música te faz rezar. Tem hora que você chega lá no céu, bate o céu e volta. A música vulgar, ela é executada com muito barulho. É muita confusão. E isso deixa o povo agitado, dopado, desorientado e vazio. O ser humano não consegue ficar em silêncio. Você quer ver desorientar alguém hoje? Coloca a pessoa sentada, sem celular, sozinha. Quebra a cadeira, quebra o lugar, não dá conta, entra em abstinência. Porque não dá conta. Precisa do barulho igual precisa de uma droga. É como se fosse uma dose de morfina. Como se fosse algo para te deixar completamente fora do ar, porque o silêncio, ele te faz confronto com a sua vida interior. O barulho, você não suporta silenciar, porque ele te revela seu vazio interior. Então ele não te permite confrontar. Então tem gente que não suporta o silêncio. Liga tudo que existe dentro de casa, tudo.
Mas é preciso aprender a silenciar, a se ver diante de Deus, a ver a nossa vida. Então, o ouvido, aprender a silenciar o ouvido. Aprender um dia nós vamos chegar nisso, a estar num silêncio tão profundo que pode estar quebrando tudo em volta de você, não faz a menor diferença, porque você continua não escuta, de tão absorta que você está. Ai, mas no chão. São Tiago diz que quem aprende a controlar a língua, controla a sua vida. É uma arte. Aprender a guardar a boca. Mas às vezes não, Filó. Eu cheguei ali no Santíssimo, fechei os olhos, o ouvido, fechei a boca. Tá em silêncio? Sim ou não? Claro que não. E o tanto de paixão que vai soltar naquele momento, e o tanto de sentimentos. Você pode ficar irritada, nervosa, querendo brigar com alguém. Você vai fazer discursos para alguém que você nunca vai fazer depois. Vai xingar alguém e Jesus está ali esperando. E nós ali, falando, e Deus esperando. Então, por isso que eu falei que era tão difícil que eu ia falar hoje, porque é um exercício que eu preciso me dispor. Eu preciso querer aprender a silenciar na minha vida. Isso é uma arte, é um mistério, é uma graça. Nossa Senhora ficava sempre em silêncio. Em silêncio, porque ela era sempre cheia de Deus. Todo mundo que faz muito barulho, muita confusão, pessoa que chega gritando muito, falando demais, falando só dela o tempo inteiro, dificilmente é uma pessoa cheia. Em geral, vazia. Mas precisa de chamar a atenção para ela mesma. Comece a observar o mundo. Comece a observar as coisas. E é interessante porque Deus nos deu três grandes mistérios para ser contemplados em silêncio. A cruz, a Eucaristia e a Virgem Maria. E como que a gente não consegue silenciar? Por isso que é um grande mistério. Falar, meu Deus, me ajuda. Deixa eu começar devagarzinho, até eu conseguir contemplar a cruz. Até eu conseguir contemplar esse mistério de amor, que é olhar para a cruz e falar, por amor a mim, ele morreu. Até eu aprender a contemplar a hóstia e saber que naquele que parece pão, ali escondido, no silêncio profundo, discreto, está Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade. Não é um mistério para eu conseguir entender, é mistério apenas para contemplar, adorar. E tudo que ele fez com a Virgem Maria, o que ele fez com a pessoa que disse, seja feita a vossa santíssima vontade. Isso é o que ele quer fazer com cada um de nós. Maria é o jardim que ele passeia. Esse é o paraíso dele, né? Poder visitá-lo. Mas o quanto nós estamos longe ainda. Né? Mas é porque tudo tem que ter um começo. E o primeiro começo é tomar consciência de que eu quero ser Marta e Maria. Eu preciso aprender a contemplar. Eu preciso aprender a silenciar. Eu preciso aprender a estar diante do meu Senhor. Então eu preciso de graça. Senhor, me ajuda a silenciar meus olhos, o meu ouvido. Me ajuda a aprender, não ter curiosidade se alguém passou. Tem pessoas que estão de joelho, acabou de comungar e não consegue estar em ação de graças. Vigia cada um que passa na fila da Eucaristia. Não esqueceu com quem está. Jesus fala assim para Gabriele, Gabriele, quando vocês me recebem na Eucaristia, é como se você recebesse uma visita muito importante na sua sala. Você deixa a visita e vai para a janela ver quem está passando? Não. Mas a gente faz assim. A gente recebe a Eucaristia e a gente vai para a janela ver quem está passando e esquece que está diante dele. Então eu preciso estar atento. Esse pedacinho desse evangelho, ele é muito rico para a gente se colocar no lugar. E quando Jesus fala, Filó, Filó, você se agita por muita coisa. Só uma é necessária. Cuidado para o mundo não te pegar. Então eu falo para cada um de vocês. Quanto maior o cargo que Deus te conferir na terra, quanto mais honra você tiver aqui, quanto mais glória, quanto mais coisa importante você tiver que decidir, eu te falo, mais tempo dedica ao silêncio. Mais tempo de oração antes de executar as tarefas que Ele te deu. Senão você vai fazer tudo errado. E aí você vai estar diante dele e falar, mas não era isso não, meu filho. Eu te pedi aquilo ali, ó, você fez o de lá.
Igual nós vamos fazer, igual o Jonas. Deus manda ele para Nínive, ele vai parar em Tarsis. Volta. Vai voltar. Nós precisamos de aprender a silenciar. Porque o dia que a gente aprender a silenciar em qualquer lugar do mundo, nós vamos estar diante dele, na presença dele. Em qualquer lugar do mundo você será capaz de rezar. Mesmo que esteja acontecendo o que quiser do seu lado. Você vai estar na consciência de estar com ele. Isso é uma graça que nós precisamos de adquirir. Porque isso fará o nosso crescimento espiritual. Senão, por isso que muita gente fala, eu rezei, mas não aconteceu nada. Eu rezei e saí da igreja do jeito que eu entrei. Não pode. Falei, então rezou para a pessoa errada. Porque não silenciou. Nós não podemos viver aquilo que está escrito no Evangelho, que Jesus fala lá, que é a profecia de Isaías, e Jesus repete em Mateus. Esse povo, eles têm olhos e não vê, têm ouvido e não escuta, e têm um coração duro. Duro. Então eles não voltam a mim, eu não consigo convertê-los. Então qual que é a grande dificuldade nossa? Por isso que eu te falei que é difícil, porque demora muito tempo. São muitas eucaristias que a gente tem que participar, até que Deus consiga quebrar o nosso coração. Até que o nosso coração seja domado, para que de verdade eu consiga viver a graça desse evangelho de hoje. Não é fácil viver isso. Não é fácil falar, seja primeiro Maria, para depois ser Marta. Primeiro. E vocês já devem ter ouvido eu contar a história de um sacerdote que foi procurar Madre Teresa de Calcutá. E ele, no livro dele, ele conta que ele foi pensando e na cabeça dele, ele colocando a lista de todas as obras de caridade que ele fazia. Ele ia conversar com a Madre Teresa, você imagina. Ele ligou e eles falaram, não tem tempo de atender. Ele fingiu que não escutou e foi lá. Aí chegou lá, a moça, quem recebeu, a recepcionista era uma freirinha, falou, a irmã não pode te receber. Ele fingiu de morto e ficou parado na frente da freira. A freirinha falou, não vou ter saído. Foi atrás da Madre Teresa. Madre Teresa chegou. Diz que Madre Teresa chegou segurando um tercinho na mão, que ela andava sempre com um tercinho. Com as mãozinhas enrugadas, ele fala com as mãozinhas enrugadas. Que pegou na mão dele e levou ele para uma sala. Perguntou o nome dele e falou, pois não, meu filho. Falou, irmã, eu queria vir te ver. Pois não. E aí ele pensou que Madre Teresa ia fazer pergunta para ele. O que você está fazendo de obras de caridade? Qual que vocês acham que foi a pergunta que ela fez para ele? Ela fez uma única pergunta. Ela perguntou para um sacerdote. Quanto tempo você reza por dia? Ele tomou um susto. Está descrito no livro. Ele falou, eu? Uai, só sabe que é difícil rezar o ofício. Eu rezo. Eu celebro missa todo dia. E rezo o texto que eu aprendi com a minha avó. Ela falou, só isso? Não basta. Não? Não. Você está dando... Porque para o amor se exige o máximo. Você está dando o mínimo. Tudo que você fizer sem oração, não vai dar certo. Por que você acha que primeiro eu fico tanto tempo em adoração para depois sair para as ruas? Porque sem Deus, nós somos pobres demais para ajudar os pobres. Então não pensem que nós somos capazes de alguma coisa. Que Deus nessa noite nos conceda a graça do silêncio. Que nos conceda a graça de aprender pela palavra de Deus. Como é que eu vou fazer isso, Filó? Escolhe um horário. Pega a palavra e leia em silêncio dentro do seu quarto ou lugar que você escolher. É você e ele. E à medida que você começar a ler a palavra, chame o Espírito Santo, vai ser estar você e ele. É ele diante de você te orientando. Que as palavras vão fecundando o seu coração. Você vai aprendendo a silenciar na palavra e Deus vai fazendo o resto. Comece com a leitura da palavra todos os dias. Você e ele. Larga o abençoado celular em algum lugar. É você e ele com o quarto fechado. Quando eu vou meditar com vocês, todas as palavras que Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta e reza em silêncio. Estou terminando de preparar isso, porque cada palavra tem uma palestra, né? A luta, não é fácil. Então, precisamos aprender. Então, a primeira coisa que eu estou falando com vocês é, entra, pega a palavra e começa a ler em silêncio. E pede, deixa Jesus fazer.
Deixa Jesus fazer. Os primeiros dias será impossível ficar em silêncio. Ele vai saber. Porque nós vamos ficar tumultuados internamente. Mas é a graça dele que vai trabalhando o nosso coração até o nosso coração ser quebrado. Até ser como uma argila na mão dele, do oleiro. E ele vai poder fazer a obra, porque Deus não deixa nada inacabado. Desde que a argila não faça resistência ao oleiro. Então não faça resistência. Deixa Deus te fazer dar conforme ele sonhou. Primeiro passo é ler a palavra de Deus. Quanto mais Eucaristia, quanto mais oração do terço, quanto mais Nossa Senhora irá nos ajudar, ela que foi a mestra, discípula por excelência, irá nos ajudar nesse caminho tão difícil de aprender a silenciar, a estar diante dele, apresentar aquilo que a gente deseja fazer. Primeiro contempla, depois fazer, depois separação. Então que Deus nosso Senhor nos conceda essa graça de não nos agitarmos, de não nos tumultuarmos, de não nos perdermos, mas estarmos centrados naquele que nos fez. Em tudo estar centrado em Deus. Em tudo. Se durante o dia agitou, para e faça uma oração, fala: Jesus me busca de volta. Me lembra a quem eu pertenço. Me lembra por quem eu faço todas essas coisas. Por quem eu trabalho todas essas coisas. Para quem eu me esforço. Para quem eu me envelheço. Para quem eu estou sendo consumido. Somente para vos amar e vos servir. Então me ajuda a não ficar na loucura do fazer, mas aprender a ser. E eu quero ser como a senhora foi, a discípula dele, e aprender a ser filho e a filha amada do nosso Pai. Que Deus essa noite nos conceda a graça de cumprirmos isso que acabamos de discutir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Porque cada lágrima, Ele sabe de absolutamente tudo sem que você abra a sua boca. Apenas se lance nos braços daquele que jamais te abandonará. O difícil é viver o real, um do lado do outro, que vê seus defeitos, que vê o que não está bom e que pontua para você. Eu não posso fazer nada por ele, eu faço por você. A forma como eu tenho de amar a Deus é te amando, porque Ele é o nosso Pai. Perdoa porque o tempo é curto. Abrace mais, ame mais, menos rancor na vida. Nessa certeza de que vocês pertencem a um Deus de amor, a um Deus que cuida de cada um de nós. Vamos ver o Evangelho de domingo, Marcos capítulo 9, versículo de 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sob uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias, Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Nós temos um teólogo na igreja em 1886, ontem, né? 1886, Paul Tillich, que falou que a maior tragédia da vida do ser humano moderno, isso em 1886, é ter perdido a dimensão da profundidade. E há todo, se vocês estudarem a obra dele, vocês verão como que ele pede sempre, ele insiste que a gente encontre a dimensão perdida. E aí, diante desse evangelho da transfiguração, todos nós que estamos aqui sabemos que a marca do homem moderno de hoje é a superficialidade, é o individualismo, é o consumismo, é o egoísmo. E essas marcas, elas têm nos desfigurado.
elas têm nos manchado. Isso tem acontecido. Então ele fala, nós temos uma tendência a viver e tem um salto em nós para viver na superfície. Não é que a gente chama de zona de conforto. Eu estou aqui no meu comodismo, na minha vida bacana. Então eu fico e eu tenho uma tendência a permanecer. Mas todos nós temos consciência de que algo dentro de nós nos grita, nos puxa para dentro. Sempre há uma inquietude do ser humano para se buscar, e é a nossa profundidade. Então ele fala, entre a superfície e a profundidade, há uma zona de transição, que é lá que nós estamos caminhando. Porque, na verdade, o consumismo, o individualismo, tudo que nos leva para fora, ela funciona mais ou menos como o canto da sereia. Só para te distrair daquilo que é essencial. Na verdade, isso é como se fossem pequenas compensações para poder apagar o sentido de vazio que a gente carrega no coração. Então a gente fica voltado para a gente mesmo, a gente pode consumir, eu posso gastar, eu posso viver na ilusão. É o canto da sereia que te tira do foco, que te tira daquilo que é o essencial. O que é o essencial? Viver o que somos. E aí eu te pergunto, o que nós somos? Não tive tempo de pensar ainda não. O que nós somos quando Jesus se transfigura, aquilo lá não é só Ele, não é só a identidade dele, mas é a nossa identidade. Nós também seremos seres de luz, não sem esse corpo, como diz Santo Agostinho. Santo Agostinho fala, eu não vou ser despido, mas eu vou ser revestido. Esse meu corpo será revestido e é com esse corpo que eu verei a Deus. Isso é lindo, deixa eu morrer de imaginar. Que é com esse mesmo corpo que eu estou aqui que eu verei a Deus. Eu não serei despido, eu serei revestido. Mas quão distante está a nossa consciência que somos um ser de luz? Quão distante? Porque nós estamos vivendo o inverso. São João Crisóstomo fala que a vida do cristão deveria ser uma vida de vigilância a cada dia, a cada hora. Porque a vigilância é o contrário da distração. A distração não me deixa ser inteiro no instante que eu estou. Qual é o momento que nós temos para ser felizes? Esse nós estamos sentados aqui, uns em pé, outros aqui agora. Esse porque é o único que nós temos para viver. O que já passou, até chegar aqui já passou. O que vai ser depois que a gente sair daqui a gente não sabe. Mas eu estou falando que o instante que temos para abrir os olhos e ver é agora. Esse momento que Ele está nos permitindo, que Deus nos convida nesse momento e nos chama para estar aqui diante dEle e fala, preste atenção naquilo que você é e todas as situações da sua vida que você está sendo desfigurada. Vocês, nós todos estamos esquecendo qual é a nossa identidade? Qual é a nossa identidade? Qual é? Filho de Deus. Nós estamos esquecendo. E aí, nós estamos cuidando de tudo que é nosso muito mal. Nós esquecemos que somos filhos do Altíssimo. Esquecemos que o nosso Pai é o Rei. Então nós estamos nos perdendo naquilo que nos desfigura. E aí nós ficamos presos em tanto sofrimento, em tantos traumas, em tantos medos, e não olhamos para o único que pode nos dar o norte, que é quem? Jesus. Porque Ele é o espelho nítido daquilo que seremos. Mas como é que nós vamos ser? Somente pelo trabalho do Espírito Santo em nós. Somente quando começar a tomar a consciência. E hoje a transfiguração é para isso, porque talvez isso que ele fala, o teólogo Paul fala, da dimensão que vocês perderam, seja exatamente a consciência que nós somos transcendentes. A consciência que nós somos chamados e convidados para uma vida que não acabou com a morte. Que Deus nos criou porque nos ama. E que nós nos perdemos. No meio de tanta confusão do mundo, nós fomos desligando de Deus e nos perdemos. E estamos vivendo uma vida sofrível. E estamos vivendo amargos, e estamos vivendo sem sentido, e estamos vivendo deprimido, porque não temos consciência daquilo que seremos. E eu queria dizer para vocês, isso não é ilusão.
Isso é real. Então aquilo quando Jesus acorda os discípulos e fala, levanta e não tenham medo, eu digo, não tenha medo de acreditar que isso que eu estou dizendo para vocês é verdade. Então não tenham medo de assumir a fé de vocês, que fala todas essas coisas. Não tenha medo de assumir que um dia o nosso corpo estará diante de Deus, transformado, glorificado. Vamos chegar lá, para uma vida que é eterna. Então quando Jesus fala, lá em Mateus 6, 24 a 34, vocês se preocupam demais com tanto de coisa, com comida, com vestido, com roupa, com o que vocês vão fazer? E ele falou, não vos preocupeis, vocês acham que a vida de vocês está resumida nisso, e a vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que o seu trabalho, a vida é muito mais do que correr, trabalhar, viver, casar, ter filho. A vida é muito mais, mas não temos essa dimensão. A gente fica restrita aqui, é muito mais. Abre os olhos. Quando Jesus nos chama para abrir os olhos e ver, Ele não te convida para ver aquele que é rico, nem aquele que é poderoso. O que Ele te chama para ver? Os lírios do campo, os pássaros do céu. Porque conviver com Jesus e caminhar e fazer essa caminhada tem que ter uma palavra-chave, chama confiança. Então não tenham medo de assumir isso. Lá em Isaías, depois vocês leiam isso. Isaías 43, versículo de 1 a 5. Leia isso. Leia. Leia, releia, copia, coloca, cola. Coloca no seu celular. Coloca. Anda com isso. Está escrito. Eu te aprecio e te amo. Tu és meu. Não tenhas medo. Se você tiver que passar pelo fogo, eu vou com você. Se tiver que passar pela água, o rio não te mata, porque eu estou com você. Tu és meu, és precioso aos meus olhos. Imaginou o que é escutar isso de Deus? Você é preciosa aos olhos de Deus. E aí eu acho que um dos maiores pecados que nós temos é o pecado de achar que a nossa vida tem que viver mesmo, que nós somos realmente merecedores de tantos incêndios e de tantos naufrágios que nos destrói. E a gente fala, não, é isso mesmo. A gente achar que a gente, na verdade, vale nada ou vale muito pouco. E ele fala, tu és precioso para mim. E aí nós não tomamos consciência da vida que ele nos deu. E aí vivemos nesse barro e eu tenho que olhar para a luz e falar, mas eu sou aquilo. Se eu tô no buraco aqui, caída, eu falo, peraí, tem alguém que me levanta, me põe de pé, porque falou, você é preciosa para mim. Eu cuido de você. Então guardem essa frase, guardem esse trecho da Bíblia, andem com isso no período da quaresma. E não se preocupe em achar que você está levantando dentro do seu coração uma falsa esperança. Trabalhe com a fidelidade dessas palavras que diz, tu és meu. Tu és meu. Eu estou contigo. Já imaginou o poder que tem isso, escutar isso, tomar posse disso? Eu sou preciosa para quem? Para Deus, que é o meu Pai, o meu Criador. Então só vai acontecer comigo o que Ele permitir. Se eu me coloquei na mão dele, Ele vai me conduzir. Eu estou desempregado. Estou desempregado no mundo, mas eu tenho um Pai que não me esquece e que cuidará de mim. Vai me deixar passar fome? Não, não vai. Porque Ele cuida do verme da casca da árvore. Ele cuidará de você. És precioso aos meus olhos. Tu és meu. Então a maneira como Ele nos olha. Então nós precisamos de ser curados por Deus. Se permita ser cuidado pelo carinho dEle por você. Permita que a ternura de Deus cure tanta ferida que está dentro de você, para que você possa ser um ser de luz. Porque enquanto as feridas estiverem aí, borbulhando dentro de você, e você ficar fechada nesse mundo, fechada no seu coração, às vezes gelado, preso em tanto inverno que passou, solta. Solta. Fala, não quero isso, Senhor. Eu quero poder viver. É isso que está sendo dito aqui agora. Eu sou preciosa para uma pessoa, para Ele. Eu sou dele. Ele cuida pessoalmente de mim. Mas no dia que vocês tomarem consciência que isso é uma verdade, quem vai segurar vocês? Ninguém. Quem te derruba? Ninguém. Se Ele é por nós, quem pode ser contra? Ninguém. Então, aprendam a colocar a vida de vocês. Quando a gente está começando a pensar que nós somos seres de luz, eu tenho que estar ancorado em alguma coisa. Eu tenho que voltar. Como diz Santo Agostinho, volta. Deus vai te visitar, esteja em casa. Ancore em Deus.
Ancore na única certeza que você tem na sua vida, que Ele é real. Que Ele é o seu Pai. Que Ele te criou com uma proposta que é indizível. Com algo que a gente tem vontade de cantar e dançar. Saber que Ele poderia não ter nos escolhido, mas Ele nos desejou para viver eternamente. Em algo que a gente não tem dimensão de tão bom que deve ser. Viver eternamente, a gente não tem noção do que significa isso. Então, o quanto que a gente precisa, abra os seus olhos, desperte a sua consciência, esteja vigilante, não deixe que o mundo te enrole. Você tem um dono, você tem uma pertença, você tem um pai. O maior conforto que eu tenho na minha vida é saber que eu tenho um pai. A coisa pode estar fritando, fala, eu tenho um pai. Eu tenho um pai. De quebra, é só o dono de tudo. É o pai que eu posso falar e ele me escuta. Esse mistério de um Deus que não está longe, mas que está aqui. Presente. Um Deus que quis fazer morada em você, no seu coração. E como é que nós estamos deixando a nossa vida correr? Nós não podemos deixar a nossa vida correr e perder tempo na nossa vida. Como é que nós estamos usufruindo do tempo que Ele nos dá? É para Ele, é por Ele, é com Ele e é nele. É tomar a consciência de que eu estou continuamente na presença de Deus. E que vocês e cada um de vocês também tem a vida continuamente na presença dele. Então, por isso, eu cuido de cada um, porque nós estamos todos inseridos no mesmo amor do mesmo Pai. Eu não posso fazer nada por ele, eu faço por você. A forma como eu tenho de amar a Deus é te amando, porque Ele é o nosso Pai. Nós estamos vivendo no mundo como se a gente fosse órfão de pai, todo mundo perdido. Fala, cadê seu pai, meu filho? Perdeu o pai. E aí a gente não consegue se entender como irmão. Não é isso? A pessoa vive pra si. Solta. Simples como uma criança minha de 2 anos e pouquinho. Segundo dia de escola. Seguro, menino seguro, bacana, lindo, encantador. Viu o coleguinha chorando, que não tá entendendo, olhava pra cara do coleguinha e falou, o que esse menino tá gritando tanto? Tá gritando demais. Ele olhou, pegou na mãozinha dele, falou, sola não, papai volta. A menina parou de chorar, foi com ele brincar. É essa consciência que eu tenho, um pai sustentou. Ele não te abandonou, ele volta. É assim, simples assim. O pai está de olho no ser. E se você falar, ô pai, me ajuda, ele vai falar, o que foi? O que está agoniado aí no coração? Com medo de quê? Então aquilo que Jesus falou, não tenhais medo. Não tenhais medo de viver a sua vida apostando na presença de um Deus. Cada vez que eu venho cá ver vocês, eu acho que eu vou morrer. Sempre. Todo mundo fala, mentira, é verdade. Não como, quase morro. Só subo aqui numa única certeza, que Ele que me sustenta. Que Ele está aqui segurando isso. De olho em tudo que eu estou falando. Porque senão eu já tinha ido embora, sumido, nunca mais vocês me achavam na vida. Mas é essa certeza que eu tenho uma responsabilidade imensa diante de vocês. Imensa. Não posso trazer para vocês nada, eu acho. Tá? Trago os que os teólogos estudam, que os santos falam e que Jesus falou na palavra. Que nós só vamos poder ter a nossa vida transformada, transfigurada, na medida que eu me colocar diante dele. E falar, Jesus, que eu não tenha medo de me entregar ao Espírito Santo e que Ele faça na minha vida e navegue do jeito que Ele quiser. Que Ele transforme as coisas do jeito que Ele está vendo que não está bom. Fala, minha vida está coerente? Será que hoje Ele olha para mim e eu sou uma testemunha dEle? Será que Ele olha a minha vida e vê se está agradando a Ele? Será? Posso agradar vocês, posso não agradar a Ele. E o que interessa é agradar ao Pai. Ele poder olhar para nós e abrir os nossos olhos para a gente se ver e para que eu possa ver o outro. Fala, filó, mas não tem jeito de ver luz no outro. O outro é muito chato, insuportável, só faz coisa errada. Não, minha filha, tem luz ali. Tem luz, pode ter certeza. É porque está toda escondidinha. Mas é à medida que você toma consciência de que é amada, cuidada, desejada, é que você vai poder despertar no outro a luz que está lá escondida, porque às vezes o outro não tem consciência de que também é amado, sonhado, desejado, precioso. Então o nosso trabalho é de saber que somos, descobrir, permitir que Deus transforme para ajudar o irmão a caminhar. A também descobrir a faísca de luz que está dentro dele e falar, deixa pro fogo, deixa queimar aquilo que não presta e deixa iluminar aquilo de bom que está dentro de nós. Quando é que Jesus iluminava e mostrava? Claro que sempre, porque Jesus praticamente viveu transfigurado. Mas quando é que as pessoas conseguiam ver isso nele? Quando Jesus exercitava plenamente o amor,
E quando é que nós vamos, a gente tem que copiar um só, Jesus. Quando é que nós vamos ter atitudes de luz que o outro verá? Quando a gente amar. Então, cada atitude de amor que você tem na sua vida, você mostra que você é luz. Cada atitude de amor, você que iluminou a vida de alguém, deu uma ajuda em alguém, você trouxe luz para a vida do outro. Quantas pessoas na escuridão? Quantas pessoas desesperadas, sem noção das coisas, sem conseguir ver nenhum ponto, sem consciência de que é amado, precioso, desejado. Então hoje nós temos que recuperar a nossa dimensão perdida. E a nossa dimensão perdida é ter perdido a consciência que somos filhos de Deus. E que por isso somos seres de luz. Nós estamos vivendo opaco. Porque cada vez que a gente tiver raiva, rancor, mágoa, ódio, quer vingar, estamos ficando preto. Vamos perdoar. Vamos saber que a gente é de passagem. Vamos saber que a gente está aqui por uns dias. Deita e não acorda. Minha família tem um tanto assim, deita e não levanta. Morre. Um espetáculo. Quem dera, né? Então, poder viver essas coisas com a consciência de que somos de um só. Perdoa porque o tempo é curto. Abrace mais, ame mais, menos rancor na vida. Vamos parar com isso. Vamos entender que a gente está em construção, por isso a gente erra tanto. E às vezes a gente precisa do outro para falar, isso que você fez não foi bom. Falou, desculpa, eu sou meio sem jeito mesmo. Você desculpa se eu não fiz a coisa direito. Por que não? Vamos quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba. Vamos ser humildes diante de Deus e falar, Jesus, deixa eu te explicar uma coisa. O Senhor veio nos ensinar um modo de viver, eu não entendi nada até hoje. Porque eu estou perdidinha. Me dá a mão e caminha comigo. Me ajuda. Me faça ver. Me faça ouvir. Me faça ter um coração domado. Para que o Senhor possa fazer na minha vida tudo que o Senhor sonhou. Faça com que minha vida mostre luz. Que eu possa brilhar onde eu chego. Que eu possa trazer um sinal de vida na vida de quantos que estão mortos achando que estão vivos. Quantas pessoas que estão fora de si. Fora de si no sentido que estão fora da vida. Que eu tenho que buscar essa pessoa para dentro dela e falar, olha a vida que é real e pare de viver o imaginário. Quantas pessoas que só dão conta de viver na internet, porque a internet é o mundo virtual, aceita o que você colocar. O difícil é viver o real, um do lado do outro, que vê seus defeitos, que vê o que não está bom, que pontua para você. Então hoje nós precisamos nos permitir ser curados. Hoje nós precisamos nos permitir sentir a ternura de um Deus, Pai. Eu não sei se vocês já sentiram saudade dele. Não sei se vocês já sentiram essa sensação que tem um Pai. Eu muitas vezes tenho a graça de quando eu vou começar a rezar, parar no Pai Nosso, eu paro no Pai. E choro por tanto tempo de saudade do Pai. Falo com Jesus. Eu me emociono quando falo no Pai porque é doce. E eu falo com Jesus. Hoje eu não é com você. Hoje eu estou com saudade do meu Pai. Não é o Pai da terra, é o Pai do céu. Hoje eu tenho uma saudade dele, de falar, de vontade de voltar para os braços dele, para a casa dele. Uma saudade que dói. E eu falo com ele, como que eu posso sentir saudade? Uma saudade que dói se eu nunca te vi. Mas é o amor, né? É a saudade de sentir tão amado. Tão cuidado, assim, de quando você está muito cansado e fala, Pai, eu preciso de colo. E ganhar um colo do Pai. Falar, eu quero o colo do meu Pai. Porque Ele me criou, eu sou dele, pertenço a Ele. E ele vai acontecer somente aquilo que Ele permitir. E descansar nos braços de um Pai. Então hoje nós precisamos, hoje essa é a graça. Que nós estamos vivendo a quaresma. E precisamos de pedir a Ele a graça de nos fazer renascer. Há um santo que eu talvez agora não lembre o nome dele, que diz que a nossa vida é uma sucessão de começos. Então o que nós queremos hoje é recomeçar. Hoje nós queremos zerar a nossa vida espiritual. Ou nós queremos colocar no colo dele e falar, Jesus transfigurou para nos mostrar que a gente é aquilo ali. Que a nossa identidade é aquela de filho. Olha como é que está a minha vida hoje, olha o que eu sou. Ó, até eu chegar lá. Se não tiver a sua graça, a sua misericórdia, não tiver a presença do Espírito que trabalha em mim, para me, de novo, me dar a veste nova da graça, para que eu possa recomeçar, porque sou sua filha, sou seu filho, amado, precioso, e o Senhor disse,
Não tenha medo, porque eu estarei contigo. Então, que isso seja impresso no coração de vocês. E que vocês caminhem essa semana, independente do que vocês tiverem que viver. Leia e releia Isaías 43, de 1 a 5. Nessa certeza de que vocês pertencem a um Deus de amor. A um Deus que cuida de cada um de nós. Vamos pedir a Ele. Precisamos renascer. Mas renascer de um ponto do amor dEle. Que essa noite o Senhor também venha nos visitar. Não só Jesus, mas que Jesus essa noite traga para nós Deus Pai. E que cada um de nós possa sentir o aconchego do colo de um pai. Aquele que já não precisa falar. Porque Ele absolutamente sabe. Porque cada lágrima, Ele sabe de absolutamente tudo sem que você abra a sua boca. Apenas se lance nos braços daquele que jamais te abandonará. Jamais te decepcionará.